Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Economia, cedo deu asas à sua veia quase empreendedora, a sua ligação ao mundo das organizações, tem trabalhado em imensas geografias e o curioso também é que tem estado sempre presente em projetos que de alguma forma aportam e fazem com que aportem valor acrescentado à sociedade e, portanto, tenho imenso gosto em conversar hoje com a Mafalda Rebordão, que é atualmente Strategic Partnership Manager na Google. Olá, Mafalda, bem-vinda. Olá, Silvia, o gosto é todo meu mesmo. Obrigada, aproveitei uma das tuas vindas a Portugal para podermos conversar presencialmente, porque normalmente estás fora e já lá vamos. Mas olha, vamos começar pelo princípio, e embora tu sejas ainda muito jovem, tens feito já inúmeras coisas até então. Tu estudaste Economia. Quem era a Mafalda que optou por estudar Economia, por um lado, portanto, o processo que te levou a esta escolha, e depois como é que esta escolha se revelou? A Mafalda, há uns 6 anos atrás, acho, mais 7 anos atrás, era a mesma, no sentido de valores e do que deseja ver, e se calhar continuo com o mesmo sentido de ingenuidade sobre como é que eu gostava de ver as coisas acontecer à minha volta. Mas era uma Mafalda muito diferente, porque todas as experiências que fui tendo ao longo do tempo, depois de ter tirado a minha licenciatura em Economia, e já falo um bocadinho sobre porquê ter estudado Economia, me moldaram muito enquanto pessoa. Portanto, eu mudei muito nos últimos 6 anos, muito por me colocar também fora da minha zona de conforto a maioria das vezes, por viver tantas vezes fora. Trabalhei com muitas pessoas diferentes, conheci pessoas de muitas áreas, geografias, tal e qual como dizias, e culturas muito diferentes e, portanto, isso fez-me crescer enquanto pessoa, tirou-me não só da minha zona de conforto, mas também empurrou-me para a minha zona de aprendizagem, não é? E, portanto, quando eu comecei não fazia a mínima ideia do que é que eu queria fazer. Isto é importante, ainda esta semana falava com miúdos de secundário que me diziam que não faziam ideia do que é que querem fazer, e eu acho que na verdade isto é uma coisa boa, porque não saberes muito bem o que é que queres fazer não te fecha, não te limita, não vives dentro de uma caixa e estás aberta a todas as opções que tens à tua volta. Quando eu terminei o meu secundário, eu terminei com uma média muito alta, eu terminei com 19,8 a Ciências e Tecnologias e, portanto, tinha muita pressão quase social, não é? De expectativa de seguir medicina ou uma engenharia, etc. E curiosamente foi um programa, que eu não falo sobre isto muitas vezes, mas foi um programa chamado Futuros Líderes, que uma professora da Nova fez em conjunto com o professor Daniel Traça, que era a professora Elizabeth Cardoso, em que basicamente davam oportunidade a alunos do secundário de ir à Nova aprender sobre as diferentes disciplinas que irias abordar, neste caso as cadeiras, no teu curso de Economia. Eu lembro-me de ter feito este programa durante o verão, e de ter estado, estive na Faculdade de Ciências a fazer investigação para tentar perceber o que é que eu queria fazer. Acho que não há nenhuma forma melhor de percebermos o que queremos fazer se não experimentar. E percebi, estas pessoas de facto estão a preocupar-se com os problemas do mundo. E pensei, isto é claramente o que eu gostava de fazer e, portanto, depois da minha crise existencial do que é que eu quero ser quando for grande, que era a pergunta para a qual eu não tinha resposta, decidi seguir Economia na Nova SBE, que foi a melhor escolha da minha vida. Uma das melhores decisões que eu tomei até hoje. Eu fiz na Nova um bocadinho de tudo, provavelmente vamos falar sobre isso, mas desde ter estudado Economia na licenciatura, o meu mestrado, o SEMS, que é uma alliance das top business schools do mundo, a minha home school era a Nova SBE. Depois fui convidada para dar aulas na Nova, faço parte do Executive Board da Nova, portanto, visto a camisola da Nova SBE com imenso orgulho, e acho que é uma faculdade que está a mudar o paradigma do contacto da academia com o mercado de trabalho em Portugal e fora dele, porque, nomeadamente no Executive Board, eu levo o pelouro internacional e a ideia é atrairmos mais pessoas para Portugal, que é uma ótima forma de darmos a conhecer o nosso país e a nossa educação. Eu estudei em 3 faculdades diferentes no mundo, estudei no Canadá, estudei em Portugal e em Copenhaga, e em nenhuma delas encontrei a qualidade de ensino que encontrei em Portugal, o que é curioso, de um ponto de vista de hard skills e de um ponto de vista de soft skills e de preparação para o mercado de trabalho. E portanto a Mafalda que começou ainda tem a mesma vontade e os mesmos desejos que eu tenho hoje, de acrescentar valor à larga escala e com impacto, mas sem dúvida que sou uma pessoa muito diferente porque já vivi a vida, portanto já não tenho a mesma ideia romântica que tinha no mercado de trabalho quando comecei, mas esse percurso ajudou-me a decidir também o que é que eu quero priorizar quando escolho uma empresa, que isto é um tema importante.
quando eu dava aulas, os meus alunos perguntavam muitas vezes como é que eu escolho para que empresa é que eu quero trabalhar, e esse percurso que eu fiz desde que comecei até hoje ajudou-me a perceber quais é que são as minhas prioridades numa empresa e também a ter conversas, hoje em dia quando me sento às vezes com mentores ou mentoras, tentar perceber porque é que o turnover nas empresas aumenta, porque é que as pessoas saem das empresas, a ter essa perspectiva por já ter passado por tantas empresas diferentes, do que é que a minha geração também valoriza e o que é que está à procura que é tão diferente do que se calhar as pessoas procuravam há uns anos atrás. Tu, ainda na Nova, logo ao início, enquanto estudavas, entre as inúmeras coisas que acabaste de mencionar que foste fazendo, também fizeste parte da Nova Junior Consulting. Como é que foi essa experiência? Foi o meu primeiro contacto com a realidade das empresas. Foi isso que foste à procura? Foste com essa intenção? Eu entrei no primeiro semestre do primeiro ano. Não sei se essa intenção era consciente. Isto é importante dizer, porque eu fui muito com esta vontade de querer aprender e queria envolver-me, e também gostava de sentir que pertencia à faculdade. Isto é uma coisa engraçada, há uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, que diz que depois de todas as necessidades básicas do ser humano satisfeitas, o que nós procuramos é este sense of belonging, sentir que pertencemos. Procuramos isto na família, nos amigos, nas empresas, nas universidades, e acho que foi uma tentativa de sentir que pertencia e conseguia acrescentar valor, mas também de aprender, porque diziam, ok, olha, é o primeiro contacto que podes ter com as empresas e eu queria experienciar o que é que era afinal estar no terreno em vez de estar só a estudar. E então candidatei-me à Nova Junior Consulting, nem sequer sabia o que era um teasing, fiz os meus primeiros teasing do género, quantas bolas de ping-pong cabem dentro de um avião. A minha pergunta foi, lembro-me perfeitamente, quantas janelas estão abertas em Portugal neste momento? Eu não fazia a mínima ideia como responder a esta pergunta. Estive na Nova Junior Consulting durante 2 anos, fiz consultoria externa a grandes clientes que nós tínhamos e também a startups, que foi muito giro para perceber a diferença que existe no tamanho das empresas e como é que isso impacta os desafios de negócio que vão tendo. E nós tínhamos parcerias com as grandes consultoras, portanto as McKinsey, as BCGs e etc. Que foi uma experiência espetacular porque deu muito framework para pensar, porque são empresas extremamente estruturadas, tipicamente até conhecidas como grandes escolas no início da tua carreira, mas foi o primeiro contacto com consultoras e a minha primeira decisão de que o meu caminho não era por ali. Era muito mais formal. Eu desenho a minha roupa, tinha que usar blazer, para mim era um suplício. Era uma estrutura muito mais hierarquizada, muito standardizada e, portanto, eu gostava muito de pensar ideias criativas, pensar de maneira diferente, com culturas mais inclusivas nesse sentido também. E percebi que tinha sido uma experiência espetacular, mas depois de 2 anos saí para começar outros projetos e foi aí que abracei a Spark, por exemplo, e depois comecei a ter as minhas primeiras experiências, mesmo no terreno, na L'Oréal, etc., dentro das próprias empresas, para experienciar a cultura das empresas. É tão importante sabermos aquilo que queremos, mas também sabermos aquilo que não queremos, como tu tomaste aí essa decisão, não é? Sabes que eu dei aulas de cálculo e um dos principais princípios de lógica é este: quando tens um conjunto que é A, para definires A, tens que saber o que é não A. Ou seja, para definires o que é o conjunto, tens de saber o que o conjunto não é. E isto é uma coisa que eu digo muitas vezes. É mais importante, e esta foi a decisão que eu tomei quando escolhi economia, saberes o que não queres do que o que queres, porque assim não fechas portas a coisas que podes eventualmente quereres, mas sabes exatamente o que é que para ti não funciona. E então, quando vou escolher o meu próximo role, isto já me aconteceu na Google muitas vezes, a primeira pergunta que eu faço a alguém, quando tento perceber se eu gostaria de ir para esta equipa ou se me identifico com o cargo desta pessoa, é: o que é que tu não gostas de fazer no teu trabalho? Porque eu sei que, tal e qual como nas relações pessoais, com o que é bom eu consigo viver, mas tenho que perceber se com os defeitos consigo viver, ou seja, com o que eu não gosto consigo viver, e portanto fica a perceber o que é que eu não quero fazer. Olha, como é que foi essa experiência na Spark? Tu me estavas a dizer há pouco que estiveste fora, fizeste o teu exchange no Canadá, fizeste o teu master, entretanto, e simultaneamente também entras e começas a colaborar com a Spark. Como é que foi uma vez mais esta dualidade, não é? De teres tipo polvo que te movimentar nas várias facetas da tua vida? E como é que foi esta escolha, esta tua experiência? Essa é uma palavra-chave, escolha, porque eu escolhi ir para a Spark. Eu comecei a trabalhar na Spark aos 19 anos e eu pedi à sócia, que depois acabou por ser a minha primeira mentora, para me dar um estágio de verão. Eu não sabia fazer absolutamente nada, tinha acabado de entrar na minha licenciatura em Economia
E lembro-me perfeitamente que eles organizaram um Pitch Bootcamp, que era basicamente uma oportunidade de juntar alunos com as empresas, em que o objetivo era, durante 2 dias, preparar os alunos para fazerem um pitch às empresas. Sentavam-se recrutadores, diretores de marketing numa mesa, fazias o teu pitch e dali saíam oportunidades de negócio. Oportunidades de negócio é como, imagina, estamos aqui as duas sentadas, me ofereces uma oportunidade de fazer uma entrevista na tua empresa, por exemplo. E no final desses 2 dias eu fiquei apaixonada pelos valores que eles tinham. Me lembro perfeitamente que colavam uns post-its na sala com coisas como: diz a alguém quando tem comida nos dentes, o maior valor da tua ética profissional tem que ser o compromisso, se queres chegar às 9 da manhã, às 8h59 estás a trabalhar. E eu fiquei completamente fascinada pelos princípios que eles aplicavam na forma como trabalhavam com as empresas. E no final desses dias fui ter com a Tânia, que foi a minha primeira mentora, disse: olha, adorava trabalhar convosco, nem que seja sem receber, gostava muito de trabalhar com vocês, gostava muito de fazer um estágio. E a Tânia foi a primeira pessoa a abrir-me a porta. E isto é muito importante porque agora que eu estou no lugar de muitas vezes poder abrir portas, eu penso sempre que temos que ter a primeira pessoa que nos abre uma porta. E isto é muito importante. Nós podemos também criar as nossas portas, que foi isto que eu fiz. Fui criar uma porta e a Tânia teve a generosidade de abrir essa porta sem, provavelmente, eu poder acrescentar valor na empresa como me podiam acrescentar a mim. E, portanto, comecei a trabalhar com a Spark aos 19 anos, em part-time. Depois geri o programa de embaixadores deles a nível nacional. Portanto, contactava com alunos das mais diversas áreas, desde engenharia, ciências e tecnologias, no país todo. E depois fiz o meu estágio, em que fiz o programa de internacionalização do Bootcamp, que chegou na altura a 10 países. Foi muito giro de lançar, ver crescer um projeto pequenino onde eu tinha estado em Portugal e de repente estavam em 10 países do mundo, a escalar para 10 países do mundo aquele projeto. E a Spark foi a minha primeira escola, foi o primeiro sítio onde eu ouvi falar, por exemplo, da palavra networking, que eu não fazia a mínima ideia o que era isto do networking, e lembro perfeitamente de me terem dito: olha, nunca almoces nem tomes um pequeno almoço sozinha. E eu faço isso até hoje. Eu nunca tomo um pequeno almoço ou almoço sozinha, exceto raras exceções em que quero refletir sobre a vida ou preparar alguma coisa, ou ler as notícias, mas ao almoço ou ao pequeno almoço convido sempre alguém para almoçar, porque aprendi que podemos aprender muito com as aprendizagens dos outros. E este processo de aprender por osmose, que a Spark me ensinou, é algo que eu levo até hoje e talvez tenha sido a minha escola de soft skills, onde aprendi o que é fazer networking, o que é fazer um follow-up, como é que se faz isto, de ser profissional no trabalho, de mostrar que estamos interessados, a cultura de feedback. Portanto, isto foi uma coisa que eu desenvolvi muito na Spark e que, na minha opinião, me preparou para todas as outras oportunidades. Eu acho que se não tivesse trabalhado na Spark, provavelmente não tinha tido uma oportunidade na L'Oréal. Se não tivesse trabalhado na L'Oréal, provavelmente não teria conseguido que o meu CV se destacasse com uma candidatura simples num site na Google. E, portanto, acho que foi o princípio, a primeira porta que se abriu de muitas outras que seguiram e que espero que sigam. É muito curioso, e vou interromper aqui o nosso sentido cronológico para fazer esta observação contigo, que é: a verdade é que tu tens aos 26 anos um conjunto de experiências e de bagagens que há pessoas que com muito mais anos de idade que tu não têm, não viveram, não experienciaram, não sentiram. Tens essa consciência? Eu acho que cada vez mais penso ativamente sobre isso, mas muito mais no sentido de como é que eu, com essa experiência, posso ajudar outras pessoas a chegar às experiências que eles querem, portanto, muito mais no sentido de dar. Como é que eu posso dar com esta experiência? Como é que eu posso ajudar outras pessoas a traçar o caminho delas? Como quiserem, porque isto é um disclaimer muito importante, que é: o sucesso é diferente para todas as pessoas. Há pessoas que vivem, como eu, a vida e as experiências de um ritmo mais acelerado. Eu procuro muito desenvolver-me e crescer. Sempre que sinto que a minha curva de aprendizagem está a chegar a um platô, penso como é que eu posso fazer ou com quem que eu posso falar para aprender mais. Mas acho que essa medida de sucesso é diferente para todas as pessoas e isso também é muito importante normalizar e desmistificar, porque muitas vezes sentimos esta pressão. E os jovens sentem muito esta pressão, terem que fazer isto ou alcançar aquilo com a meta X, com a meta Y. Depois temos métricas como Forbes 30 Under 30, ou seja, antes dos 30 anos tens que fazer X. Só podes mudar o mundo antes dos 30 anos. E isto não é necessariamente verdade. Aliás, é um mito. Muitas das pessoas que mudaram o mundo tinham mais do que 30 anos porque acumularam toda esta experiência e esta bagagem. Provavelmente essas pessoas têm outras experiências que eu não tenho.
que se calhar de estarem em funções de uma forma mais prolongada ou terem passado por uma fase diferente, têm muito a ensinar-me também, mas eu reflito sobre esse tema muito mais sobre como é que eu, com as minhas experiências, posso evitar que as pessoas não façam os mesmos erros que eu fiz. Porque experienciares muito faz com que falhes e erres muito. Eu adoro falhar. Isto é uma coisa mesmo importante. Eu gosto muito de falhar porque significa que eu estou a experienciar. Tento sempre tirar da minha falha, e eu falho muito porque faço muitas coisas, o melhor que eu tenho a aprender e procurar perguntar às pessoas. Silvia, como é que achas que eu posso fazer melhor? Da próxima vez, se algum dia me voltares a convidar para vir ao podcast, o que é que achas que eu posso fazer melhor? Qual é o teu feedback? E isto é a forma como eu vou crescendo e desenvolvendo, e destas oportunidades surgem outras. Mas reflito muito sobre isso na medida em que, e até dando mentoria a muitas pessoas e a muitos jovens, comecei quando dava aulas aos meus alunos e agora dou mentoria a muitas pessoas, na perspectiva pro bono, de como é que eu posso, através da minha experiência, não só ensinar e ajudar a falhar melhor estas pessoas, mas também inspirá-los e a mostrar que é possível e podes fazer o que quiseres, ou melhor, o que estiveres disposto a trabalhar para. Vou voltar, mas já voltamos aí, mas vou voltar aqui à nossa cronologia. Estavas então a falar há pouco que provavelmente por causa da tua experiência, derivada da tua experiência na Spark, tiveste depois a oportunidade, por exemplo, de chegar à L'Oréal. Como é que foi esta experiência no grande consumo? Tu foste estagiar, e outra coisa que já vamos um bocadinho mais à frente falar, deste conjunto a soma de todas estas pequenas experiências do ponto de vista de espaço temporal, não de aprendizagens naturalmente. Esta em particular na L'Oréal, como é que isto foi? A que é que te propuseste? A L'Oréal foi uma experiência extraordinária. Eu gosto muito da L'Oréal, guardo muito carinho das pessoas com quem estive na L'Oréal. Tive a sorte de ter um manager e uma manager espetaculares que me ensinaram muito. A L'Oréal é uma grande escola. São líderes de mercado na maioria dos países, penso que em alguns produtos, não no Brasil, mas são líderes de mercado na maioria dos países. É uma empresa extremamente inovadora numa área muito específica e desmistificou muito o tema da beleza para mim. Eu lembro-me de entrar na L'Oréal e de pensar, uau, todas as mulheres que trabalham nesta empresa são lindas à minha volta, e isso fez com que eu me sentisse muito confortável em ser não só feminina, mas em ver a beleza como uma coisa importante para mim. Gosto de me arranjar, gosto de me maquilhar, arranjar o meu cabelo de manhã, e às vezes é percepcionado como uma mulher inteligente não pode ser bonita ou não pode gostar de se arranjar, nomeadamente em muitos fóruns diferentes, e isto é uma coisa engraçada. Mais à frente da minha carreira, recebi algum feedback sobre esse tema e sentia-me super confortável, porque já tinha experienciado mulheres que eram extremamente profissionais e que isso, porque a primeira impressão que temos sobre uma pessoa é sempre uma impressão física, não é? Visual. E isso não era um tema em relação, não comprometia o teu profissionalismo. E, portanto, esse foi um grande ensinamento que eu tirei da L'Oréal, e desmistificar o tema da beleza. A L'Oréal é uma empresa à escala mundial, portanto é uma multinacional, que tem grandes objetivos, é uma das únicas empresas que nunca falha nos earnings. É uma coisa impressionante. Podemos ouvir os earnings da L'Oréal vezes e vezes sem conta, nunca falham os earnings. E é uma empresa que se tem reinventado muito ao longo dos anos. Todas estas grandes empresas de consumo, mesmo Procter & Gamble, são um grande exemplo de como é possível reinventares a tua cultura ao longo do tempo. É uma cultura muito rápida, o que faz com que tenhas que crescer violentamente, porque dão feedback muito rapidamente, tens que te adaptar, não sabes muito bem como é que se faz, porque tem um mindset um bocadinho de startup também, que a Google também tem, e acho que se calhar essa é uma tendência que eu tenho, de não sabes como fazer, mas vais e aprendes a fazer, e foi uma das primeiras empresas onde eu aprendi que é importante dizeres primeiro que sim, e depois aprenderes a fazer. Portanto, na L'Oréal eu dizia que sim aos desafios, mesmo ainda sem saber fazer, e a seguir ia aprender a fazer. Rodeava-me das pessoas, perguntava-me como é que tu fizeste, o que é que eu posso roubar com orgulho do que tu já fizeste noutras experiências, e comecei a aprender na L'Oréal exatamente o que era isso, e portanto foi a minha primeira experiência numa multinacional, e talvez, nunca tinha pensado sobre isto, mas talvez a empresa que me levou a querer trabalhar fora, porque eu via o que era estar próximo dos centros de decisão. A L'Oréal tem o centro de decisão em Paris, portanto todas as grandes decisões acontecem lá, e eu pensava, eu quero estar perto dos centros de decisão. Talvez tenha sido essa uma das razões, em conjunto com a Nova, que desde cedo nos prepara para ir trabalhar para fora, em conjunto com a Nova, que me fez ir trabalhar para fora.
Em 2019 surge o teu primeiro contacto com a Google. Como é que isto aconteceu? O contacto com a Google foi inesperado e foi uma decisão muito arriscada. Eu candidatei-me a um estágio de verão na Google, candidatei-me com o meu CV no site de carreiras da Google e há milhões de candidaturas, sempre, todos os anos, a estágios de verão. É uma percentagem de 0,67% das pessoas consegue entrar ou passar, mais do que as Ivy League. Na altura eu nem sequer sabia que havia um sistema de referrals ou que podia falar com alguém que estava na empresa. Isto é uma coisa que eu agora digo ativamente nas minhas sessões de mentoria. Falem com pessoas que trabalham nessas empresas para perceber como é que as equipas são, para saberem quem é que vocês são, etc. Na altura eu não fazia a mínima ideia disto. Portanto, submeti o meu CV e recebi uma chamada do recruiter para fazer o processo de recrutamento para um estágio em Portugal. Quando terminei as minhas entrevistas, o meu manager na altura disse-me: olha, queremos muito que fiques, mas só se ficares pelo menos 6 meses. Eu na altura estava a fazer o meu mestrado na Nova SBE. Liguei à minha primeira mentora, a Tânia, na Spark, e disse: Tânia, tenho uma oferta da Google para entrar em estágio, mas é impossível porque eu estou a fazer o meu mestrado ao mesmo tempo. E ela disse: o impossível está na tua cabeça, é uma oportunidade única, tens de pensar bem na oportunidade que tens à tua frente. E portanto eu decidi fazer este move arriscado de tirar o meu mestrado ao mesmo tempo que fazia um estágio em full time na Google. A minha primeira experiência na Google foi no primeiro escritório da Google em Lisboa, que era um escritório mínimo na Avenida da Liberdade, mas com uma equipa espetacular, que me levava para as reuniões com os clientes, que me levava para as discussões sobre as decisões de como é que íamos gerir o negócio. E, portanto, eu costumo dizer que na Google em Portugal sentaram-me à mesa dos crescidos. Eu aos 21 anos sentia que eu tinha impacto no negócio. As minhas decisões eram importantes e as minhas opiniões eram tidas em conta. E isso foi o primeiro momento em que eu senti que realmente toda a minha aprendizagem, as experiências que eu tinha eram valorizadas e tinham impacto numa empresa tão grande como a Google. Eu geria, portanto, as minhas duas funções era gerir um portfólio de clientes para o mercado português, portanto, grandes clientes, em ads, advertisement, e geria programas de diversidade e inclusão, muito de perto com o Country Manager, o Bernardo Correia, uma pessoa por quem tenho muita admiração, e que me envolvia muito e me dava muita ownership, que era sentido de eu também consigo fazer e liderar projetos. E, portanto, na altura lançámos um livro em Portugal, moderei muitos debates no Lisbon Investment Summit, levei muitas discussões relacionadas com mulheres no empreendedorismo, como trazer mais mulheres para a discussão em Portugal. E, portanto, todos estes projetos de diversidade e inclusão me fizeram apaixonar pela cultura da empresa. Eu fui trabalhar para a Google, não necessariamente só pelo cargo ou porque era a maior empresa de tecnologia do mundo ou diziam que era a melhor empresa do mundo para trabalhar, mas porque eu era verdadeiramente apaixonada, tinha uma paixão enorme pela forma como tratávamos todas as pessoas de forma especial. Não de forma igual, de forma especial. Ou seja, a Sílvia e a Mafalda são dois indivíduos diferentes que têm muito valor a trazer para cima da mesa e que nós vamos tentar maximizar no seu maior potencial. Ou seja, eu sentia-me valorizada pela pessoa que eu era e pelas minhas diferenças e por ser diferente. Ser diferente era uma coisa boa na Google e tentávamos trazer o melhor das equipas para cima da mesa. E para além disso, as pessoas sentiam-se seguras para ser quem elas são de verdade. Há um estudo muito engraçado que se chama Estudo Aristóteles, que a Google fez entre 2012 e 2014. Em que foram tentar perceber o que é que faz das equipas na Google equipas efetivas, de facto. O que é que torna as equipas mais efetivas. E perceberam que o fator principal não é alinhamento com o manager, alinhamento de prioridades, mas sim um grande sentido de segurança psicológica. E isto, segurança psicológica, significa eu sentir-me à vontade para dar a minha opinião, levantar a mão quando algo não está a funcionar, quando não me sinto confortável, quando quero dar feedback, quando acho que existe um gap e eu posso fechar, quando tenho uma solução para um problema que existe. Isto é de facto segurança psicológica e este é o principal fator que torna as equipas efetivas na Google. E era exatamente isso que eu sentia e, portanto, o meu estágio em 2019 terminou, eu decidi não me juntar logo à Google a full time, mas eu fiquei verdadeiramente apaixonada pela cultura da Google porque nunca tinha sentido isto em nenhuma outra empresa com a qual tinha trabalhado direto ou indiretamente. E a verdade é que, entretanto, tu estiveste uns meses na Nestlé, arrumaste a Copenhaga para fazer também um estágio na ABB, mas em 2020, em Dublin,
tu juntas-te efetivamente à Google. Tiveste este gap que há bocadinho comentavas e tomaste a decisão de é pela Google o meu caminho? Tomei a decisão que a Google era o sítio onde eu queria começar a minha carreira a full time. Era a escola onde eu queria aprender como é que isto se fazia, como é que se geriam pessoas, até porque eu tenho esta teoria da minha experiência que é muito importante a liderança, C-level, de qualquer empresa, mas que no meu dia-a-dia o mais importante é a minha mid-management, ou seja, os managers a quem eu reporto, as pessoas com quem eu trabalho diretamente. E isto era uma coisa que eu tinha encontrado na Google, portanto o meu manager estava verdadeiramente empenhado na minha carreira, queria saber quais é que eram os meus objetivos de carreira. Tínhamos PDP Conversations, que são Personal Development Plans Conversations, em que nós fazíamos um plano do que era a minha carreira. Na verdade é um exercício que eu não gosto muito, porque nunca sei onde é que quero estar daqui a 5 anos, continuo sem saber muito bem o que é que quero fazer da minha vida e acho que as oportunidades também vão surgindo, mas discutíamos verdadeiramente onde é que eu quero estar, o que é que eu quero fazer, os meus objetivos. E portanto na altura surgiu esta oportunidade em 2020 de fazer entrevistas para uma equipa mais sénior, que era a equipa de Large Clients, onde me viam juntar em 2020 a trabalhar para o mercado português e espanhol, portanto a cobrir Southern Europe, que foi onde comecei, com a Eleonor, que foi a minha primeira manager, uma grande coach para mim, uma grande inspiração, e que me recrutou na altura. Eu achava, na verdade, que não tinha muita hipótese, porque era um role muito mais sénior e tinha outras pessoas altamente qualificadas a concorrer, mas mais uma vez a Google provou-me que eu me podia sentar à mesa dos crescidos e que não tinha nada a ver com a minha idade ou com a minha experiência, mas sim com o meu potencial para aprender. Isto é uma coisa, quando eu faço agora entrevistas na Google para recrutar outras pessoas, é exatamente isto que eu estou à procura. Não as experiências que já tiveram ou as respostas que dão na entrevista necessariamente, mas o potencial que têm para aprender e para se desenvolver e o desejo que têm de crescer. Que acho que foi exatamente isto que viram em mim, o porquê de me terem aberto esta porta e de me terem dado esta oportunidade. E fico muito grata à Eleonor por isso e pelo todo o ano que passei até ser promovida na equipa, que me ensinou muito sobre como é que é isto, trabalhar numa empresa tão grande como a Google, uma empresa corporate, e portanto esse foi o motivo pelo qual eu escolhi a Google. Olha, já voltamos ao Google, mas também no decorrer desta experiência tu cofundaste o Ponto Zero. Queres contar-nos o que é sim. este mais um projeto tão bem sucedido? O Ponto Zero é um dos projetos dos quais tenho mais orgulho. É um projeto que eu cofundei com a Sara, a minha co-founder. Nós conhecemos na faculdade, na Nova SBE, no mestrado, numa cadeira, curiosamente, Brand Management, e trabalhámos as duas juntas, por acaso mesmo. Normalmente, quando eu vou dar aulas à Nova, digo sempre na brincadeira, olhem à vossa volta, porque não sabem se tem o vosso co-founder ou a vossa co-founder sentado ao vosso lado. E isso aconteceu mesmo, tinha a minha co-founder sentada ao meu lado. Nós começámos este projeto por quase brincadeira. Começou há 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos. Nós percebemos que tínhamos imenso em comum de quando nos conhecemos no mestrado e depois decidimos marcar uma call mensal. Portanto, a Sara, na altura, ainda não trabalhava na Amazon, eu estava na Google, depois ela começou a trabalhar na Amazon, e, portanto, trabalhávamos as duas em grandes tecnológicas e tínhamos uma espécie de peer-to-peer mentoring mensal. Conversávamos durante meia hora a 1 hora sobre, olha, estes são os desafios que eu estou a passar. Eu dizia, olha, já passei por isto foi o que eu fiz para resolver. Ou trazíamos coisas do género, olha, este é um novo journal que eu estou a utilizar, ou esta é uma nova série que eu vi, devias ver o que é que eu aprendi, o que é que podes aprender. Depois voltámos a falar passado um mês. E um dia, termos uma discussão sobre a maternidade. Como é que é isto? Nós, mulheres, como é que vamos decidir e quando ter filhos? Isto é uma coisa que acontece naturalmente, tens que planear. Como é que se gera uma carreira com filhos? Pensámos, se calhar outros jovens também se debatem com os mesmos temas, têm as mesmas questões existenciais, pensam sobre os mesmos temas. Se fizéssemos um podcast sobre isto, e nasce o Ponto Zero enquanto podcast, o Ponto Zero chama-se Ponto Zero, porque nós não acreditamos nisto de só termos uma versão 2.0. Nós acreditamos que estamos sempre a trabalhar nas nossas próximas melhores versões. Portanto, pode ser a 3.0, a 4.0, a 10.0. E este é o objetivo, ajudar outras pessoas a trabalhar nas suas próximas melhores versões. Portanto, o nosso objetivo era, primeiro, democratizar todos os temas de carreira. As pessoas, por norma, acham que para teres uma carreira bem-sucedida, o que quer que sucesso signifique para ti,
tens que ser um guru, um coach, ter uma formação XPTO ou conhecer a pessoa certa, e nós acreditávamos que não era preciso nada disto. A nossa experiência ensinava-nos que havia uma série de ferramentas e de tools que podíamos utilizar para sermos bem-sucedidos ou agarrarmos as oportunidades que queríamos na nossa carreira. Portanto, pensámos, vamos democratizar este tema da mentoria, que era uma das grandes ferramentas que nós utilizávamos, e vamos fazer sessões de mentoria públicas. E quando estávamos a fazer a lista de mentores que queríamos trazer ao podcast, curiosamente nós, duas jovens de 25 anos, só tínhamos top of mind homens. Portanto, a nossa lista era maioritariamente uma lista de homens. Nós pensámos, não pode ser. Se daqui a 5 anos, duas miúdas de 25 anos quiserem fazer um podcast, tem pelo menos ter mais mulheres como top of mind. Então desdobrámos o nosso objetivo inicial em 2 e decidimos que, se íamos desmistificar e democratizar temas de carreira, que o fizéssemos através da voz de mulheres e criássemos mais role models femininos para as nossas gerações. Então riscámos a lista e só trazemos mentoras ao podcast. Portanto, o Ponto Zero nasce em primeiro lugar como um podcast. E durante as primeiras sessões, ao conversar com estas mentoras, começámos a perceber que existia um gap no mercado em Portugal. As mentoras diziam-nos, olha, isto é um tema que não se fala nas empresas, como organizas o teu calendário, como é que convidas alguém para ser teu mentor, como é que preparas uma sessão de mentoria. Isto é uma coisa que não se fala nas empresas em Portugal. E, portanto, criámos o programa do Ponto Zero, de Learning and Development para as empresas, B2B, em setembro do ano passado. Começámos em setembro e trabalhámos com Jerónimo Martins, Natixis, Leroy Merlin, BPI, Fidelidade e nós. Portanto, 6 empresas em 4 meses, formámos mais de 400 pessoas em Portugal. E este ano pensámos como é que podemos continuar a ter impacto no Ponto Zero, chegar a mais pessoas com esta mensagem. Portanto, criámos o We Can Do Better, que foi um evento que aconteceu em março deste ano, em que, utilizando os mesmos moldes do podcast, portanto, democratizando os temas de carreira com mulheres como as vozes principais, trouxemos mais pessoas para esta conversa. Pensámos, espetacular, as pessoas vêm aqui a um evento, and so what? E depois? Não é? Porque se calhar vão interessar-se, até vão ler um livro sobre o tema, vão refletir mais sobre este tema, mas não estamos efetivamente a ajudar. E na altura a McKinsey tinha publicado um estudo que é o Women Matter para Portugal, que dizia que as mulheres após os primeiros 3 anos de carreira não têm vontade ou ambição de chegar a cargos de liderança. E portanto, mais uma vez, quase em jeito de desafio, lançámos um pledge, um desafio a 30 C-Level em Portugal, de assinar um compromisso de dar mentoria a uma mulher jovem durante 1 ano. Portanto, este foi o compromisso que nós lançámos. Começámos com 30 C-Level, mandávamos mensagens no LinkedIn, ao CEO da nós, da CEMAPA, perguntar se gostavam de juntar ao Pledge e acabámos com 45 C-Level em Portugal. Portanto, demos esta oportunidade a 45 mulheres de ter mentoria de mentoras e mentores durante 1 ano nesta academia e juntou-se a nós o LFI, portanto a nova SBL Leadership for Impact Knowledge Center, a medir o impacto deste programa nas mulheres e no seu perfil de liderança durante 1 ano. E a McKinsey como Knowledge Partner. Recebemos tantas mensagens no LinkedIn, mensagens diretas para nós de mulheres a querer juntar-se à academia, que percebemos que tínhamos aqui uma obrigação maior e, portanto, decidimos fazer com que a academia se tornasse uma associação sem fins lucrativos, publicada em Diário da República em junho deste ano, e o nosso objetivo é chegar até 2025 com 500 mulheres com esta oportunidade de se ligarem, no fundo, aos líderes atuais, para que, por um lado, elas possam perceber como é que isto se faz de chegar a lugares de liderança, mas para que estes líderes possam ter o awareness e a sensibilidade de perceber quais os desafios que estas mulheres têm e de os influenciar a escolher lideranças mais diversas para o futuro do país. Sentes, porque estou embebida naquilo que te estavas a dizer, sentes o retorno que dás? Tens consciência efetiva do retorno que dás a jovens que estão a ter abertura para ter acesso a um conjunto de ferramentas, pessoas, experiências que tu não tiveste necessariamente e que agora te esforças tanto para proporcionar? Não sei se sinto dessa forma tão intensa. Acho que sinto muito quando recebo feedback. Eu recebo muitas mensagens no LinkedIn e pedidos para conversar e para falar sobre estes programas. Muito feedback destas mulheres que estão a fazer a academia. E acho que é quando eu tenho a percepção de que realmente
consegui ou estou a conseguir aqui neste projeto em conjunto com a Sara abrir mais portas para que outras pessoas tenham oportunidades que eu não tive e que eu gostava de ter tido. Esse para mim é o maior sentido de give back. Eu acho que a melhor forma de receber é dar. Dar também já me permitiu receber muito. Receber da experiência destas mulheres, aprender com elas, aprender com estes mentores que fazem parte da academia, perceber quais é que são as necessidades das empresas, quais é que são os desafios que estão a passar. Isto permitiu-me acrescentar valor, abrir outras portas, conhecer outras pessoas. Portanto, eu acredito genuinamente e, de um ponto de vista financeiro, está aprovado que a melhor forma de receber é dar, de que dar e fazer estes projetos, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder. E abrir estas portas, lá está o que eu falava sobre abrir portas, me permite também a mim explorar novos horizontes e realidades. Nós tendemos a viver muito numa bolha. Eu tenho a sorte de trabalhar numa fantástica empresa, que é a Google, e gosto muito de fazer este exercício de me tirar da minha bolha e de perceber a realidade de outras pessoas e os desafios que outras pessoas passam, e se eu puder, com a minha experiência, acrescentar valor a estas pessoas, para que no final do dia, o ideal era que todas as pessoas pudessem viver uma vida feliz e realizada. Não tenho qualquer interesse em que a outra pessoa não viva uma vida realizada. Quanto mais pessoas viverem uma vida realizada na sua carreira, melhor para todos. Portanto, esse é, sem dúvida, no final do dia, quando eu deito a minha cabeça na almofada, o meu maior objetivo. Deixa-me interromper-te para dizer que tu há pouco dizias que a maioria das pessoas que mudaram o mundo tinham até mais de 30 anos. Tu, com menos de 30 anos, mudas vários mundos. Porque mudas o mundo de cada pessoa individualmente que, por exemplo, participa na academia e na associação que, entretanto, vocês conseguiram criar. Eu, quando era miúda, li uma frase da Eleanor Roosevelt que dizia que mudar o mundo só faz sentido se começarmos em lugares pequenos ao lado da nossa casa. Ela dizia que, na verdade, isso eram os direitos humanos. São gestos tão pequenos que quase não podem ser notados no mapa, e eu acredito que a mudança começa assim, em pequeno, ao nosso lado, e depois ganhando escala e tentando sempre pensar como é que então nós podemos escalar isto e fazer isto para mais pessoas, que é exatamente o exercício que nós estamos a fazer agora. Começámos com um conjunto de 30, na verdade 45, e agora queremos juntar 500 mulheres até 2025. Mas começa muito por essas pequenas diferenças que fazemos no dia-a-dia das pessoas, e eu acredito muito nisso. Voltamos à Google, porque entretanto tu foste de Dublin para Londres, onde estás atualmente. Conta-nos o que é hoje a tua função na Google, o que é hoje o teu dia-a-dia na Google. Boa. Então, o nome romântico foi exatamente esse que disseste ao início na minha introdução, Strategic Partnerships Manager, que no dia-a-dia o que eu faço é, eu comecei na Google numa parte completamente diferente da empresa, portanto eu mudei de role e de carreira este ano, disse ao meu manager que queria fazer uma mudança de carreira, e é engraçado porque esta vontade de mudar tem que partir também de ti. Eu acho que este é um tema. Eu falava com um mentor meu que me dizia que hoje em dia nas empresas os jovens sentam-se à espera que as empresas apresentem um plano de carreira. E depois saem das empresas a dizer eu estou a sair desta empresa porque esta empresa não apresentou um plano de carreira para mim. E eu acredito, e este é um exercício difícil, porque eu acredito que os jovens hoje têm objetivos completamente diferentes e que muitas vezes as empresas não estão preparadas para os objetivos e ambições dos jovens, mas ao mesmo tempo é importante que os jovens percebam que a nossa carreira é nossa. E há um exercício muito simples de fazer para perceber isto. Nós passamos 60% do nosso tempo a trabalhar. Se agora o nosso empregador nos dissesse que nos próximos... Nós temos 20 dias de férias por ano, imaginando. Nosso empregador dizia que ia decidir o que é que nós íamos fazer nos próximos 20 dias de férias. Ninguém queria trabalhar nesta empresa. No entanto, nós sentamos numa empresa à espera que o nosso empregador decida o que é que fazemos nos restantes dias, ou seja, nos 340 dias do nosso ano, tirando os nossos 20 dias de férias. Isto é impensável. Sentarmos à espera que o nosso empregador decida a nossa carreira. E, portanto, eu sinto muito que fui construindo a minha carreira na Google por decisão própria. Eu tive durante um ano na minha primeira equipa. Passado um ano fui promovida, mudei logo para um outro mercado, que foi o mercado UK, ainda em ads, como eu trabalhava como account manager. E este ano decidi que queria experienciar uma coisa completamente diferente. Fiz um 20%, que isto 20% o que é? 20% é um projeto que a Google nos permite fazer com 20% do nosso tempo. Dedicar-te ao que tu quiseres na organização, e eu decidi experimentar uma equipa nova. Portanto, fui fazer um 20% project, um 20%, numa equipa de cloud global,
Portanto, fui trabalhar para Cloud, nada a ver com o que eu fazia no meu role, no meu core role, e fui trabalhar como Strategic Advisor, no fundo, estratégia e operações da estratégia de Cloud nos próximos 10 anos em EMEA para a Google, que é um mercado gigante, o potencial de Cloud no mundo é inacreditável. E, portanto, fui trabalhar com as equipas de Cloud, o que me ajudou a perceber o que é que eu gostava de fazer no meu próximo passo de carreira. A melhor forma de sabermos o que é que queremos fazer é experienciar, diversificar o portfólio. Isto é como se estivéssemos a investir em ações. A melhor forma de diminuir o risco é diversificar o portfólio. E o mesmo com a carreira, de experimentar muitas coisas diferentes até percebermos o que é que não gostamos, como falávamos ao início, o que é que gostamos de fazer. E eu percebi que gostava de experimentar uma coisa completamente diferente da minha área, e, portanto, fui trabalhar para esta equipa, que no fundo o que eu faço é trabalhar com todos os nossos produtos que têm AI e que podem estar na mão do utilizador, e eu faço a estratégia de ida para o mercado destes produtos, gerindo o P&L, tentando pensar na estratégia com os nossos parceiros, como é que vamos colocar os produtos no mercado. E o que mais gosto neste trabalho é como é que eu posso pensar inteligência artificial, que toda a gente fala, é um tema muito sexy e hot agora, de forma responsável, tendo o meu utilizador, o user, no centro de tudo o que eu faço. A melhor forma para perceber isto e o quanto o utilizador é importante para a Google é nós somos uma empresa com mais de 1 bi de utilizadores na maioria das nossas plataformas, em mais de 7 produtos diferentes, desde Gmail ao Search, etc. E o utilizador é o motivo pelo qual nós conseguimos ter empresas em ads, etc. E, portanto, se o utilizador não estiver satisfeito, vai procurar search no outro lado. Ainda por cima agora, com tudo o que se fala, não é? De competição e etc. Portanto, o utilizador tem que estar no foco de tudo o que nós fazemos. E este também é a minha maior preocupação quando penso na estratégia de como é que vamos levar este produto para o mercado. Sinto muito orgulho em trabalhar numa empresa que, no fundo, olha para esta inovação que as pessoas acham que vai acontecer, mas que já está a acontecer. A inteligência artificial já é a realidade no nosso dia-a-dia, se calhar não tão presente, mas já é a realidade. Se olhar para a saúde, para a radiologia, para todas as pesquisas que nós fazemos no dia-a-dia, motores de busca, etc. Portanto, já acontece no dia-a-dia de forma tão responsável, com uma preocupação tão grande em como isto, de uma forma ética, vai mudar e está a mudar o futuro da humanidade. Olha, e no decorrer disto tudo, e eu própria tenho muita curiosidade sobre esta pergunta que te vou fazer, tu recentemente passaste também a integrar, a fazer parte do Board da Future of Portugal e és uma dos Young Advisors do Presidente da República. Conta-me esta aventura, conta-nos esta aventura. Esta tem sido uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos tempos. Eu tenho a sorte de fazer parte de um grupo de 30 jovens com experiências completamente diferentes da minha, de backgrounds completamente diferentes. Tanto posso estar sentado ao lado de uma psiquiatra como de um arquiteto a fazerem acontecer em Portugal. E acho que isto é muito importante. Eu tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo. Eu costumo dizer que a melhor forma de crescermos é garantirmos que nos sentamos numa sala com pessoas que são mais inteligentes do que nós. E sempre que me sento a discutir com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e com este grupo de jovens o futuro do país e os desafios da nossa sociedade, sinto sempre que eles sabem muito mais do que eu em muitas áreas. Isto faz com que eu vá à procura de mais coisas, queira ser mais informada, me torne uma cidadã mais responsável, mais envolvida na sociedade civil. E, portanto, isto acaba por ser um desafio, mas uma grande oportunidade para mim, de um ponto de vista de desenvolvimento pessoal também. E depois porque posso trazer para cima da mesa a minha experiência. Eu já vivi em 5 países diferentes, como dizias. É engraçado porque eu já vivi no Canadá, já vivi aqui em Portugal, já vivi no Canadá, na Dinamarca, na Irlanda e agora no UK, em Londres, e nunca encontrei a qualidade de vida e o bem-estar que encontro em Portugal. Portanto, eu saí e acho muito importante sairmos e conhecermos novas realidades, perceber o que é que de melhor se faz lá fora, tentar trazer as melhores práticas para o mercado. Portugal tem muito a melhorar de um ponto de vista de produtividade. Somos um país em que a maioria das empresas são PMEs, pequenas e médias empresas, portanto o tecido empresarial português tem 9 a 10 colaboradores, 90% do tecido empresarial português. Há muito que podemos fazer para melhorar e este é um debate que tem sido ongoing em muitas esferas da vida social e política. Portanto, há muito a fazer em Portugal.
Estou super consciente disso, de um ponto de vista das empresas, tecnologia, etc., incentivos, carga fiscal, etc., que seria toda uma discussão para termos muito mais política, mas eu acredito realmente no potencial de Portugal. Eu tenho trabalhado em muitas equipas e é engraçado que em todos os sítios onde eu vou trabalhando, os portugueses são percepcionados como pessoas extraordinárias, muito trabalhadoras, com ótimas hard skills e muita capacidade de entrega. O que ao final do dia é o que uma empresa procura, não é? Entregarmos objetivos e resultados e melhorarmos com isso a cultura e a inovação da empresa. E, portanto, eu sinto que essas experiências que eu fui tendo ao longo do tempo nestes 5 países também me permitem acrescentar valor. Tenho uma visão completamente diferente de Portugal. Eu não diria otimista, diria possibilista, que é bastante diferente. Possibilista é encontrar, não ser só otimista e tentar ver o lado positivo, mas ver a possibilidade do que é que podemos fazer na prática. E eu vejo muitas possibilidades para Portugal. Eventualmente gostaria de voltar para Portugal e trabalhar aqui. O meu objetivo, e é por isso também que me envolvo noutras iniciativas como a CIP, por exemplo, Confederação Empresários de Portugal, para que possa encontrar um mercado de trabalho melhor do que o deixei quando saí daqui, e é muito esse tema também que eu levo para o Presidente da República. 2 grandes temas de paixão que eu tenho. A educação, é um flagelo em Portugal, na minha opinião. Se continuarmos a este ritmo, não vamos ter professores para ensinar na próxima década. E se não existe educação, não existe sociedade, não vai existir país. Não há ninguém que se possa formar sem ter uma educação de base e, portanto, uma sociedade não funciona. E isto está a acontecer, não é uma coisa que estamos a prever que vai acontecer. O flagelo da educação em Portugal está a acontecer neste momento. Este é um tema que eu levo muito ativamente, porque sou muito apaixonada pelo tema da educação e acredito que é urgente agir e mudar o paradigma que temos sobre uma profissão que nos últimos anos tem tido tantas dificuldades e que realmente não tem incentivos. Não há incentivos para seres professor em Portugal ou para mudar os conteúdos. Tanto se fala sobre a mudança dos conteúdos em Portugal e os métodos de ensino, nem sequer chegamos aí, porque de um ponto de vista estrutural ainda nem sequer estamos lá. Portanto, é um dos temas que eu levo, e este do desajuste que existe do mercado de trabalho em Portugal. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, com quem eu tenho uma relação muito próxima e que admiro muito, e também a Fundação José Neves, que tem feito um trabalho espetacular nos últimos anos, colocam isto preto no branco nos dados. Em Portugal existe um grande desajuste entre os jovens qualificados, quando saem das faculdades, e as oportunidades no mercado de trabalho. Este é um dos temas também que eu levo muitas vezes para cima da mesa e que é importante debater e trabalhar. Portanto, é bom sair, é ótimo sair para quem quer sair. Foi o meu caso, eu escolhi sair de Portugal. Podia ter ficado a trabalhar em Portugal, escolhi mais, por 2 motivos. Os salários em Portugal e a progressão de carreira. E isto é importante porque não somos forçados a sair de Portugal, mas se quisermos ter uma vida, construir património, escalar a nossa carreira, é difícil fazê-lo em Portugal, porque é um mercado pequeno e não estão edificadas as condições para que o mercado possa ganhar escala, que é perfeitamente possível. Há outros países muito pequenos que o fazem e, portanto, Portugal pode totalmente fazê-lo. E durante estes debates que temos, somos forçados a pensar noutras áreas, porque estas são as áreas que naturalmente eu falo ou reflito, porque é o meio onde eu me movo, onde eu trabalho, não é? O mercado de trabalho, o que é que os jovens estão à procura no mercado de trabalho, as empresas, privado, público, a educação, e de repente vejo-me forçada a pensar sobre saúde mental. Saúde mental ser o parente pobre do Sistema Nacional de Saúde em Portugal, sobre a crise da habitação e como é que os jovens vivem em Portugal, sobre as condições precárias e o problema dos oceanos ou da transição energética, porque temos desde ativistas do clima a pessoas que trabalham nos oceanos em Portugal. E no fundo acabo por ser desafiada a pensar a sociedade e Portugal como um todo, e é importante porque Portugal não é só Lisboa e Porto, é uma sociedade com pessoas com situações muito diferentes em toda a situação geográfica de Portugal, e a pensar como é que eu, enquanto jovem, tenho o Sr. Presidente da República a ouvir-me, a estar disposto a dar do seu tempo mensalmente para ouvir as minhas opiniões e sugestões sobre as iniciativas do país. E esta é uma prova de que os líderes mundiais, e o Presidente é um exemplo disso, estão de facto comprometidos em ouvir os jovens e que é preciso colocar mais jovens em cima do acontecimento, ou seja, nas agendas dos problemas e dos desafios globais que nós temos. As lideranças, e se olharmos para o mundo, na minha opinião, são muito mais velhas do que deveriam. Acho que todas as pessoas têm muito a acrescentar, nós falávamos sobre isso. Acho tão importante termos pessoas com mais experiência e a idade não pode ser um rótulo.
Portanto, tanto é válido estarmos a dar emprego a uma pessoa de 25 anos como a uma pessoa de 55 anos, que é uma coisa que não acontece muito em Portugal e se fala pouco. Ainda estão totalmente aptas para trabalhar e têm muito valor para trazer para cima da mesa. Mas é importante envolver mais os jovens na mesa da decisão. Muitas vezes temos shadow boards, boards de jovens, mas que não têm muito poder de decisão ou nem sequer falam sobre as decisões mais importantes das empresas, das organizações, e é importante também ouvir o que é que esta próxima geração tem como visão, e por isso acho que é uma grande oportunidade e, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Ou seja, mesmo estando fora, tu acrescentas valor, efetivamente, eventualmente, espero eu, também para o teu regresso. No teu dia-a-dia, na correria do teu dia-a-dia, conta-nos o que é que lês. O que é que lês normalmente? Eu adoro ler. Tenho 2 truques. O primeiro é, há livros que eu quero mesmo ler, ou seja, eu sou uma adepta dos livros, não sou uma utilizadora de Kindle, e portanto tenho muitos livros que eu gosto de comprar, gosto de sentir o livro, marcar as páginas, e depois tenho um truque, porque faço muito commute em Londres, e portanto ouço muitos audiobooks, muitos dos que li e que também foram muito marcantes, ouvi-os, na verdade não os li, portanto é importante fazer esse disclaimer. Eu acho que eu leio muito 2 tipos de livro, que são livros de desenvolvimento pessoal, que adoro, muito dentro desta ideia de como é que eu posso aprender mais sobre as relações pessoais, as empresas também são pessoas, como é que eu posso ser uma melhor pessoa nas minhas relações pessoais e profissionais, como é que eu me posso conhecer melhor a mim mesma para saber onde é que eu quero estar. E depois livros de negócio, porque é uma área que realmente me apaixona, eu faço o que gosto, sou verdadeiramente apaixonada pelo meu trabalho, acho que é por isso que faço tantas coisas, é esta paixão, este amor ao que eu faço que me permite também ganhar energia para fazer tantas coisas ao mesmo tempo e andar nessa correria, como tu dizias. E portanto vou falar de 3 livros. O primeiro foi-me recomendado por um professor da faculdade, porque eu tenho muito carinho, que se chama David Bernardo, que me recomendou um livro chamado The Mastery of Love, que é um livro sobre relações humanas, escrito por um mexicano, e que foi um livro que mudou a minha vida quando li, numa fase inicial. O segundo, How to Win Friends and Influence People, que é um clássico, mas é um obrigatório, é um daqueles clássicos obrigatórios, que mais uma vez nos ensina muito como gerir as relações na nossa vida profissional e sermos genuinamente interessados pelos outros. Temos sempre que partir de um ponto de vista de emoções e de interesse genuíno e, portanto, se queremos ser interessantes, na verdade, o que temos que fazer é ser interessados. E o último que estou a ler agora, portanto, vou dar uma recomendação com um livro a meio, que é sempre perigoso, mas se for só para ler esta primeira metade já vale a pena. Foi-me recomendado pela Inês Alexandre, que faz parte comigo do grupo do Presidente, e que se chama O Caminho Menos Percorrido, e é um livro escrito por um psiquiatra sobre as diferentes etapas do desenvolvimento psicoafetivo dos seres humanos, dividido em várias secções da disciplina ao amor, e que nos faz perceber como é que podemos lidar com a nossa dor, que é uma coisa tão normal e tão pouco normalizada, porque a vida é difícil e vamos sofrer muitas vezes e temos que ter a coragem, e acho que esta palavra é muito importante, ter a coragem de fazer o caminho menos percorrido, que é enfrentar a dor de frente. Isto é uma coisa que não fazemos com tanta frequência, enfrentar a nossa dor, os nossos medos de frente, e este é um livro que nos ajuda a desconstruir, com exemplos práticos, este exercício muitas vezes tão difícil. E agora, consegues nomear aquela que talvez tenha sido a fase, o momento, a situação mais desafiadora da tua carreira? Consigo. E na verdade a fase mais desafiadora da minha carreira não teve nada a ver com uma situação profissional, mas pessoal. Isto é muito importante porque não existe a Mafalda dentro do trabalho e fora do trabalho. E provavelmente tenderia a dar-te uma resposta há uns tempos atrás de foi este desafio muito grande que eu tive na minha carreira, ou este desafio muito grande que tive no meu trabalho, mas como diria a minha primeira manager, we're not saving lives, eu não estou a salvar vidas e portanto a vida mais importante é a minha. E talvez o momento mais desafiante da minha carreira tenha sido o ano passado, quando eu percebi que trabalhava na minha empresa de sonho, adorava a minha empresa, mas não estava feliz na cidade onde vivia. Eu vivia em Dublin, detestava a cidade, não estava feliz de um ponto de vista pessoal, queria viver num sítio que me permitisse, eu fiz dança de salão durante 16 anos, que me permitisse voltar a dançar, fazer teatro, aprender, ir a museus, e não encontrava isso na cidade, não me identificava com a cidade. E, portanto, tomei uma decisão de carreira muito baseada na minha vida pessoal.
E esta era uma nota importante que eu gostava de deixar, que muitas vezes as decisões de carreira não têm só que ser porque vai ser bom para a minha vida profissional, também pode ser porque vai ser bom para a minha vida pessoal. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu adoro viver em Londres e tenho a sorte de estar rodeada de pessoas extraordinárias que me inspiram, que ao final do dia é o que mais importa para mim. E portanto, o ponto mais desafiante da minha carreira foi quando eu decidi que estaria disposta talvez até a sair da minha empresa de sonho, porque queria e tinha a certeza que o sítio onde vivia, o que estava a aprender, era tão ou mais importante do que a empresa onde eu trabalhava. Mafalda, a única palavra que tenho para dizer é obrigada. Eu espero e faço questão de continuar a acompanhar de perto a tua carreira, porque eu acho que, e ainda bem que és uma voz ativa dentro dos jovens e dentro das empresas, e espero que muitas pessoas vejam e ouçam este episódio, porque eu acho que tens de facto tanto a dar e tanto a ensinar na mesa dos crescidos. O prazer foi meu, Sílvia, foi um gosto. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Mafalda. Obrigada. Obrigada quanto a nós. Até ao próximo Profiler.